Valendo! Olá, criancinhas do meu coração! Sim, mais uma semana passou, o Titio Magosso está na área again! Sejam todos muito bem-vindos. Primeiro acesso? Senta, puxa uma pipoquinha, Titio Magosso na área, instrutor de mergulho, instrutor de especialidades. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, que o papo aqui do canal é mergulho. Belezinha com vocês? Sim, eu estou tudo bem. Recadinhos, hein? Titio Magosso 2022 em busca de novos parceiros, hein? Instrutores de mergulho, dive center, vamos trocar uma ideia aí para ver como que a gente pode se ajudar. Belezinha? Galerinha do meu coração, os tchutchucos lindos do titio, hein? Ó, não vou falar para clicar na botinha aqui, curtir o canal, ativar o raio do sininho, porque todo mundo fala isso e eu acho bem chato ter que ficar dizendo, olha, curte, compartilha, darará. O negócio é o seguinte, tem Titio Magosso aqui, né? Você que me acompanha, que gosta do canal, às vezes vocês não recebem o aviso, né? Porque um monte de gente já me reclamou que curte, se inscreve, vê lá o canal e aí quando volta tá desinscrito. Então dá uma checadinha lá e vamos ajudar o canal a crescer, hein? Então vamos que vamos. Final de semana, hein? Eita, joguinho maroto, hein? Não vamos falar sobre isso, vamos falar hoje sobre mais um equipamento de mergulho, né? Que eu costumo dizer que tirando o básico, né? Nadadeira, máscara, colete, cilindro regulador, enfim, não sei se entraria na questão de acessórios, muito pelo contrário, né? Não sei não, seguramente não entra, mas um dos itens obrigatórios que a gente precisa ter para mergulhar, né? Vocês que são garotinhos espertos, hein? Vocês que são garotinhos que prestam atenção nos títulos do vídeo, sabe que essa semana nós vamos falar sobre este equipamento aqui, né? E outra, sobre a bússola marota. E outra, não adianta simplesmente ter, precisa saber usar, né? Porque senão, o que eu costumo dizer, ter um equipamento de segurança e não saber usá-lo é tão ruim ou tão danoso quanto não ter esse equipamento, né? E hoje eu quero passar algumas dicas da maneira correta de como que a gente tem, cadê o reflexo? De como a gente usa a capinha do YouTube aqui. Enfim, de como que a gente usa esse equipamento, né? E os dois principais padrões de navegação. Quando a gente começa a mergulhar lá no curso básico, né, a gente tem uma enxurrada de informação para passar para vocês, e lá no finalzinho do curso, lá quase na hora que vocês estão dormindo, um pouquinho antes de fazer a prova, a gente fala um pouquinho sobre esse equipamento, né? A gente mostra, enfim, fala algumas coisas, aí lá no dia do curso presencial, no check-out lá no mar, também a gente tem um padrãozinho básico de 180 graus, né, ir e vir, e acaba por aí e beleza, né? Aí depois disso, os mergulhadores avançados, ou de repente quem curtiu mesmo a coisa, quer seguir carreira, parte para uma busca e recuperação, para uma navegação natural ou navegação por bússola, aí sim é essencial a gente saber usar e interagir com ela de uma maneira correta, para que ela traga informações relevantes para a gente durante o mergulho, para evitar ter que abortar o mergulho antes, ter que voltar à superfície para saber se está indo para o caminho certo, enfim, e aí é uma série de coisas, tá? Então eu vou passar algumas dicas rápidas sobre a bússola. E a primeira dica que eu quero passar para vocês é a seguinte. Basicamente existem dois grupos de bússolas disponíveis para mergulhadores, tá? Bússolas
para quem gosta de fazer trekking, para quem gosta de fazer corrida de aventura, ou até mesmo rally, andar de bike, tem um zilhão de modelos diferentes, tá? Para nós, mergulhadores, eu conheço dois tipos de bússola, tá? Se eu estiver falando alguma bobagem, você aí que está assistindo o canal sabe de outros modelos, divide com a gente, que aí assim a gente aprende junto, tá bom? Mas os grupos que eu tenho de bússolas são essas aqui, que essa é a minha, óbvio, né? Que eu uso aqui, ó, no meu pulso, muito parecido com um relógio, eu vou prender a correia aqui, e vida que segue. Tem outras bússolas também, que elas são acopladas no console do regulador. Manja aqueles caninhos todos que saem do cilindro para lá? Um desses caninhos, né, que a gente chama de console, normalmente tem um profundímetro, tem um manômetro, às vezes pode ter um computador de mergulho, enfim, em algum deles, em alguma dessas configurações, existe a bússola lá também, tá bom? Eu, particularmente, não gosto muito dessas de console, tá? Eu já usei, mas como você tem que ter um acesso literalmente manual mesmo, você tem que ir lá pegar, diferente de simplesmente estar aqui no meu punho e olhar, eu acho particularmente este modelo de bússola aqui muito melhor, muito mais acessível, muito mais dinâmica para a gente usar enquanto está mergulhando. Principalmente se eu estou fazendo outras atividades além de mergulhar. Para o mergulho recreativo, se eu estou tirando fotos, se eu estou simplesmente passeando, vendo peixinho, eu acho que eu estou indo para a terra, mas para eu dar me localizar rapidamente, então eu prefiro esse tipo de bússola, tá? Vai de gosto. Uns acostumam com essa, outros acostumam com de console, o que importa é atender a necessidade que eu vou explicar aqui agora para vocês. Outra coisa que eu acho muito importante na hora de escolher uma bússola, essa parte aqui que eu estou segurando, ó, isso aqui a gente chama de caixa da bússola, tá? Caixa. Ai, meu Deus, é caixa, falta um e aí. E o português vai bem. Enfim, para quem nunca viu ou para quem já viu, sabe que aqui dentro desta caixa, não caixa, né? Eu tenho um disco de plástico com metal no meio, né? E ele está flutuando aqui dentro, ó, num líquido. Não sei se vai dar para ver direitinho, mas aqui, ó, dá para ver, ó, que esse disco de plástico que a gente chama de agulha, tudo isso, né, na verdade, ele está flutuandinho aí dentro desse líquido. Por que que essa coisa ela está imersa num líquido? Para ela não sofrer a influência da pressão na hora que a gente está mergulhando, né? Não vou entrar em detalhes sobre isso, porque eu já falei em vários vídeos sobre pressão. Enfim, e é isso, tá? O ideal da bússola, quando a gente vai comprar, é ter uma caixa relativamente alta para que essa agulha ela tenha margem de inclinação suficiente para a hora que ela está girando, ela não ficar presa aí dentro e a gente fazer uma leitura equivocada, tá? Para quem não fugiu da escola, da aula de física da tia Miyoko, lá na quinta série, eu acho, é sabido que esse equipamento, que é a bússola, né, ela sempre aponta para o norte. Norte magnético do planeta, tá? Tio Magosso, então significa que se eu seguir esta agulhinha apontando para o norte, eu vou sair lá no Polo Norte? Não. A bússola, este equipamento específico aqui, ela sempre aponta para a gente o norte magnético do planeta. Supondo que o norte, Polo Norte, seja o meu... Vou fazer até inclinadinho para ficar igual... Aí a gente vê bonitinho na Terra, seja o Polo Norte e aqui o Polo Sul, o norte magnético do planeta, ora ele tá um pouquinho para cá, ora ele tá um pouquinho para lá, tá? Para nós, mergulhadores recreativos, isso não faz diferença, tá? Uma vez que a gente não percorre distâncias muito longas, né? E esse equipamento aqui serve para a gente fazer a orientação dos nossos mergulhos.
Em média, aqui os mergulhos que a gente tem na região sudeste, que é onde eu moro aqui em São Paulo, esses mergulhos vão durar meia hora, 40 minutos, dependendo do mergulhador, 50 minutos, um pouco mais, um pouco menos, enfim. Então, para esse período, o que esse equipamento mostra aqui é suficiente. Belezinha? Tranquilo? Se eu tiver uma caixa muito baixa, eu posso ter alguma dificuldade para fazer a leitura desse equipamento aqui, tá bom? Muito bem. Tem algumas características aqui das bússolas que eu julgo ser ideal, né? Uma delas aqui, ó, que eu vejo pouca gente falando, ou quase ninguém falando, que é a parte de trás dela, onde essa parte aqui vai em contato ou direto com o meu braço, ou direto com a minha roupa. Essas ranhuras aqui, ó, ajudam a bússola a ficar presa do jeito que você, a manter na posição que você prendeu ela no braço aqui, tá bom? Evita dela rolar para um lado, rolar para o outro, tá? Então quando a gente for escolher esse tipo de equipamento, presta atenção nisso, tá? Por mais que pareça ser não tão relevante, ajuda bastante durante o nosso mergulho, tá? Outras características de bússola de mergulho, eu tenho uma janela maior aqui em cima, né? Onde eu posso fazer a leitura da bússola. E eu tenho, ó, uma janelinha menor aqui na parte lateral. Pouco importa por onde eu vá fazer a leitura, tá? Seja pela janelinha ou seja pela parte de cima, a leitura vai ser exatamente a mesma, tá? Para eu saber quantos graus eu vou me deslocar ou para um lado, ou para o outro, para frente, para trás, eu só tenho que tomar cuidado com uma coisa. Quando eu fizer a leitura pela janelinha aqui, ó, ele vai me dar um número em graus, de 0 a 359, porque na hora que eu voltar para o 360 vai ser o 0 de novo, né? Ou do 1 a 360, enfim, não importa. Então eu estou lendo aqui pela janelinha, tá? Se eu for ler esses ângulos pela parte de cima da bússola, é o número que está marcado aqui embaixo, tá? O número desenhado na agulha, na parte de baixo. Não confundam o número da agulha com o número dessa coroa que eu tenho aqui do lado externo, tá? Eu ia falar o nome, até acabei esquecendo o nome dessa coroa aqui. Enfim, não confundam a leitura do que está na agulha, dentro do líquido, com esse número na parte externa da minha bússola. Ok? Belezinha? Então, muito bem. Além disso, a posição correta que eu tenho que estar usando esse equipamento na hora que eu estou mergulhando é mais na horizontal possível. Se eu estiver um pouco inclinado para um lado, para o outro, antes que eu faça arte, para frente ou para trás, tomem cuidado para ver se essa agulha aqui dentro tá livre, tá rodando sem obstrução nenhuma, tá bom? Eu já vi algumas bússolas, né, que eu detesto falar de marcas e não seria hoje que eu fazia diferente, de começar a criar microbolhas aqui dentro dessa caixa aqui, tá bom? Se eu crio microbolhas aí dentro, essas bolhas podem ser suficientes para ou travar a agulha aqui dentro ou não deixar ela correr livremente. Então, eu aconselho, se a sua bússola já começou a apresentar esse problema, agradeça os serviços prestados no dia a dia, né, e transforma ela num quadro. Dá para fazer um artesanato bem legal, que eu já vi alguns modelos aí. Se você tiver curiosidade, dá uma procurada no Google aí que você vai ver um monte de ideias que dá pra gente fazer com isso, tá? Só que para mergulho, eu arriscaria dizer que não serve mais, tá bom? Então, mais na horizontal possível, tá? Deixa eu prender ela aqui no meu bracinho, que eu vou conseguir demonstrar, tá? Quem já tem mais habilidade, mais tempo de mergulho, né? Já tem um controle melhor
de flutuabilidade, consegue usar a bússola de uma forma muito tranquila, né? E já pega os macetes dela, enfim. Então ela está presinha aqui no meu braço. Quanto mais na horizontal ela tiver, melhor é, tá? Lembra que a janelinha, ó, ela tem que estar virada para mim, porque eu preciso fazer a leitura, tá bom? Se a janelinha, essa janelinha aqui, ó, tiver do outro lado da bússola, tá errado, né? Até é possível navegar se você já tiver um grau de intimidade com o equipamento um pouco melhor, um pouco mais avançado, tá? Mas para você que está começando, vai fazer leitura errada e corre o risco de fazer caquinhas durante o mergulho, tá bom? Manteve ela aqui, ó, na posição mais horizontal e estável possível, tá? Como eu disse, a galera que não tem tanta experiência fica meio torta, começa a ler a bússola meio de ladinho, mas não, ó, notem, meu corpo ele está de frente aqui para a câmera e eu tô fazendo aqui, ó, um T. A bússola está quase na altura do meu queixo aqui para fazer a leitura, tá bom? Ah, titio, mas ainda eu acho meio estranho. Se você achar meio estranho, ó, estica o braço oposto da bússola, mas eu uso em que braço? Titio, do braço esquerdo ou do braço direito? Tanto faz, o braço que você achar mais confortável, tá? Ó. Estica o braço oposto e faz um quadradinho aqui, ó. Percebe? Olha a minha cabeça como enquadra bonitinho no quadradinho, ó. Aí a gente tá mergulhando, né? Vamos supor aí que a câmera seja o fundo do mar. E eu tô aqui feliz e contente mergulhando, vendo os peixinhos. Uma vez que eu travei nessa posição aqui, ó, lembra que a janelinha aqui apontando pro meu queixo, tá? A minha bússola, ela já tá um pouco velhinha, né? Que essa daqui já deve ter só uns 15 anos de uso, mas ainda dá pra ver, ó, que eu tenho uma linhazinha vermelha aqui no meio, que essa linha vermelha aqui, ó, a gente chama de linha de fé. Então essa linha de fé, ó, tem que estar apontada aqui, ó, para a ponta do meu nariz, minha boca, meu queixo, tá? Se ela tiver meio de ladinho, meio, como diriam os antigos, meio de reverse gaze, não dá certo, tá? Então quanto mais alinhada tiver, quanto mais na horizontal tiver, e essa linha aqui, ó, mais alinhada com o meu corpo tiver, eu consigo ter uma leitura precisa da minha direção, tá bom? Essa coroa que eu tenho externo aqui, ó, o bezel, se eu não tiver enganado, é um nome meio bonitinho. Vocês podem notar, ó, que eles também têm números em volta deles, tá? E na parte, no caso aqui a minha, ó, como ele roda, né, pode estar em qualquer posição. Mas na parte de cima aqui, ó, eu tenho dois marcadores, eu acho isso extremamente importante, tá? E na parte de baixo, no meu caso aqui, né, eu tenho um marcador. Isso serve para eu travar a direção inicial do meu percurso. Nossa, Titi Magos, que difícil isso, hein? Então quer dizer que se eu rodar aqui, eu travo a agulha e ela não mexe mais? Não, não é isso. Ela só vai travar o percurso. Por exemplo, ó, que bom que a minha agulha travou aqui, eu vou conseguir demonstrar isso bem, tá? Imagina que começou meu mergulho, opa, e a bússola está nessa situação aqui, tá? A agulha, ó, apontando nessa direção, que eu não vou conseguir ler agora aqui para vocês, pontinha dela, base dela. Então, o meu norte magnético estaria apontando para essa direção aqui, tá? Gente, estaria apontando porque como a agulha está travada, eu não sei se é fato mesmo, tá? Enfim, para a gente saber a direção que a gente vai começar o nosso mergulho, ó, a gente vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo que com essa coroa externa aqui, ó, o bezel, eu alinhei a ponta da agulha nas duas casinhas, a base da agulha numa casinha só. Por quê? Se eu, deixa eu ver se consigo mudar aqui, ó, mudar de direção e a agulha sair de dentro dessas casinhas, eu sei que eu derivei o meu rumo, ou um pouquinho para a esquerda, ou um pouquinho para a direita.
Se vocês preferirem, eu derivei o meu curso para a direita, Boreste, para a esquerda, Bombordo, e aí eu tenho a capacidade de arrumar, realinhar o meu rumo, né, para que eu não me perca durante a navegação. Então, é que aqui vai ser difícil, né, mas eu teria que movimentar o meu corpo ou para a direita ou para a esquerda até que a ponta da agulha voltasse para a casinha inicial. Gente, é óbvio que em 20 minutos eu não vou dar uma aula completa de como usar a bússola, tá? Porque eu tenho, por exemplo, os padrões de navegação de 90 graus, eu tenho padrão de navegação de 120 graus, eu consigo usar essa bússola para mapear um local, ela sempre vai estar apontada para maior, eu vou chamar para maior porção de terra, porque se eu falar só terra, né, se a gente estiver mergulhando, por exemplo, lá na Laje de Santos, só vai ter um pedacinho de terra, né, não vai ter uma porção muito grande. Então, basicamente, serve para isso. E é óbvio, se você tem interesse, se você quer aprender um pouco mais como funcionam as bússolas no mergulho, quer aprender os padrões de navegação e quer usar elas corretamente, me manda uma mensagem, vamos trocar uma ideia, que aí a gente tem um curso, uma aula completa para a gente aprender a usar isso, tá? Então, gente, é óbvio, como eu acabei de falar, não dá para falar muito sobre isso, mas, de novo, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo, tá bom? Mas o básico de como usar e de como escolher a bússola é dessa maneira, ok? E aí, de repente, a gente pode aprofundar, de repente, em algum outro vídeo, ou se, de repente, tem algum modelo diferente, né? Meu Deus, eu estou vendo um marimbondo gigante querendo me atacar aqui. Enfim, volta para a realidade, tio. Para a gente discutir mais, ou de repente, para mergulhos, tem algum outro modelo diferente desses dois que eu falei? De novo, de segunda a sexta eu costumo responder para vocês muito rápido, né? Para a gente trocar ideia. Quem faz isso sabe que eu respondo rápido. Final de semana menos, que eu estou fazendo coisas legais no final de semana, né? Mas ainda assim eu costumo responder todo mundo. E de novo, chegou até aqui, não esquece de conferir se ainda está inscrito no canal, tá bom? Um beijo grande, um abraço apertadinho para todos vocês. Vamos que vamos, semana que vem tem mais Titio Magoas.